Saudação, paz e bênção para todos, irmãos e irmãs. Nós fazemos sempre um caminho de fé com o Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos reafirmando e crescendo na fé, no encontro com o nosso Senhor e tudo aquilo que Ele nos revela. Nós chegamos agora ao capítulo 3º do Catecismo da Igreja Católica, quando esse capítulo vem falar para nós da resposta do homem a Deus. Depois de nós termos visto que Deus se revela a nós de várias maneiras, Deus se dá a conhecer, agora o Catecismo vai falar da nossa resposta a Deus. Os filhos, as pessoas dão uma resposta a Deus, uma resposta de fé. E por isso, o Catecismo lembra que nós professamos a fé dizendo: eu creio, eu acredito, eu professo a minha fé. O capítulo 3º, ele tem início no número 142 e ele é dividido em artigos. O primeiro artigo traz justamente essa palavra, eu creio. Esse artigo, que começa no número 144, ele vai lembrar para nós a obediência da fé. O que é a obediência? É ouvir sob, é submeter-se a. A obediência na fé significa isso, ouvir, submeter-se à vontade de Deus. Esse é um caminho de fé, eu creio. Para falar dessa fé que cada um de nós professa, o Catecismo da nossa Igreja Católica, ele começa e ele lembra para nós dois modelos de fé. Abraão, o pai de todos aqueles que têm fé, e Maria, a bem-aventurada que acreditou. De Abraão, nós vamos recordar o texto da carta aos Hebreus que diz assim: foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão, no Antigo Testamento, ele é apresentado para toda a humanidade como o modelo, o pai na fé, modelo de obediência na fé. Abraão, obediente a Deus, ele parte, ele vai fazendo a vontade de Deus sem saber o que o esperava. Obedece, porque ele sabe que a obediência a Deus vai dar sentido à sua vida. Ele, assim, obedecendo a Deus, realiza aquilo que é a definição da fé dada pela carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Abraão creu em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça. O Antigo Testamento é rico em testemunhos desta fé. A própria carta aos Hebreus, ela, a partir do capítulo 11, vai fazendo assim todo um elogio às pessoas de fé. E nesse grupo grande de modelos de fé, nós temos o testemunho de Abraão, o pai na fé. Obediente a Deus, se coloca, se lança fazendo a vontade de Deus. Já o Novo Testamento traz para nós o testemunho de Maria, aquela que acreditava. A Virgem Maria realiza de maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio do anjo. Na fé, ela acolheu a promessa de Deus anunciada a ela por meio do anjo Gabriel. Na fé, ela acreditou que para Deus nada é impossível. Foi pela fé que Maria deu aquela resposta positiva à proposta de Deus: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Maria é feliz porque acreditou, a bem-aventurada que acreditou e vai caminhando. Ela caminha com seu filho. A sua fé
faz estar sempre junto a seu filho. Durante toda a sua vida e até a sua última provação, quando Jesus, o seu filho, morreu na cruz, Maria não vacilou, ela não cessou em crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a Igreja venera Maria e a apresenta como realização mais pura da fé. Temos então na palavra de Deus esses dois modelos para nós. São muitos, mas o catecismo dá destaque para esses dois. No Antigo Testamento, Abraão, o pai na fé. No Novo Testamento, Maria, a bem-aventurada que acreditou. Somos chamados a viver essa fé. Agora, acreditar em quem? Seguindo os testemunhos que nós temos na Sagrada Escritura. Primeiro, crer somente em Deus. Depois, crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. E crer no Espírito Santo. Aí está o centro da nossa fé. Crer em Deus. A fé é primeiramente uma adesão pessoal, uma adesão do homem a Deus. É o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Crer somente em Deus. Ele é o único que deve ser adorado, Ele é o nosso Deus. Agora, o crer em Deus é inseparavelmente crer naquele que Ele enviou, no seu Filho. Por isso, a fé é crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. O próprio Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 1, ele vai dizer assim: crede em Deus, crede também em mim. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Quem crê em Deus como Pai, crê automaticamente em Jesus, o Filho de Deus. A nossa fé tem como centro crer em Deus, nosso Pai. Crer em Jesus Cristo. Agora, não se pode crer em Jesus Cristo sem a participação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem revela às pessoas quem é Jesus. Aliás, o próprio Jesus vai dizer: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Essa é uma palavra que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E o próprio Jesus vai dizer que é o Espírito que alimenta a nossa fé. É Ele quem revela para nós a vontade de Deus. Então, crer em Deus, crer em seu Filho Jesus Cristo e crer no Espírito Santo. A nossa igreja não cessa de confessar a sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a nossa fé. Eu creio. Creio em quem? Creio em Deus que é Pai. Creio em seu Filho Jesus Cristo. Creio no Espírito Santo. Esta é a minha fé que da igreja nós recebemos. Esta é a nossa fé. Cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso que dá sentido e que preenche a nossa vida. Eu creio, nós cremos em Deus nosso Pai, Filho e Espírito Santo.